Oi, gente. Hoje eu recebi uma mensagem no direct aqui de uma moça perguntando pra mim como que funcionava o clareamento, né? Como que eu trabalhava. A pergunta era exatamente essa: como funciona o seu clareamento? E aí eu percebi que muitas pessoas me perguntam isso, né? Muitos possíveis pacientes, novos pacientes, que vêm aqui no meu direct ou que mandam mensagem no WhatsApp do consultório, querendo saber quanto que é o clareamento, como que funciona. E aí eu vi que eu acho que eu nunca parei de fato, né, pra explicar como que funciona aqui no Stories, né, como que funciona o clareamento que eu faço. Aí eu decidi me explicar, que eu deixo salvo nos destaques. Bom, vamos lá. Pra início de conversa, clareamento que eu, Indiara, euzinho aqui, tá, realizo no consultório, é somente de consultório. Por quê? Tem uma coisa que eu acho que eu já falei isso várias vezes, tem uma coisa que eu decidi no consultório, que eu percebi durante a prática clínica, que é o que eu puder tirar de responsabilidade do paciente, eu tiro. Explico melhor. Por exemplo, se eu estou fazendo um tratamento ortodôntico e eu tenho a possibilidade de fazer o tratamento sem que eu precise da colaboração do paciente, eu vou fazer. Só se não tiver mais jeito, que aí eu vou colocar na mão dele. Na questão do clareamento. Se eu tenho a possibilidade de fazer o clareamento somente no consultório e tirar aquela parte de placa dentro de casa, dele ter que ficar fazendo todos os dias em casa, eu preferi tirar essa responsabilidade dele para que a responsabilidade fique somente comigo, para que eu de fato consiga um resultado. Indiara, mas por que isso? O que acontece? Hoje em dia, nossa vida está muito corrida, né? A gente sempre querendo fazer mais coisas, tentando colocar mais coisas no dia, né? Pra gente poder ser mais produtivo e tudo mais. Se eu fico colocando mais coisas, né, na vida do paciente ali para ele poder fazer, a chance dele deixar o que eu pedi de lado é muito grande. Então, na questão do clareamento, nos primeiros dias, os pacientes ficam super empolgados, eu vou usar a plaquinha e tudo. A partir que que o tempo vai passando, começa a ficar desconfortável no sentido de ter que cumprir a tarefa. Nossa, eu ainda hoje tenho que colocar a plaquinha, eu tenho que não sei o que, não. E aí chega uma hora que o paciente ele não colabora mais. Se ele não colabora, eu não tenho resultado no tratamento, né? Aí é a mesma coisa dos elásticos do aparelho quando eu falo com o paciente. Se você não usar, não vai ter resultado. Então eu decidi que tudo que eu puder tirar da mão do paciente, dar menos tarefas para ele cumprir, eu vejo que os resultados são muito melhores. Então, o que eu faço, Indiara, faço no consultório, é somente clareamento de consultório. Então, o paciente vai ter que ir lá para poder fazer. Indiara, mas você não estava tirando tarefa do paciente? Aí ele vai ter que ficar indo no seu consultório? Poxa, tem que ir. A diferença é que ele vai no intervalo de uma semana. Ou, a depender do protocolo, ele vai de 3 em 3 dias, né? E fica lá meia hora, 1 hora estourando no consultório, tá? Para ele é muito mais... como é que eu vou explicar? É muito melhor ele seguir esse tratamento do que ficar ali vários dias dentro de casa, todos os dias, né? Bom, dito isso, então, meu tratamento ele é feito no consultório. Para que o paciente ele possa fazer um clareamento, o clareamento ele é um tratamento estético. Para que ele possa fazer o clareamento, claro, é necessário que ele passe por uma consulta, né? Porque eu preciso saber se de fato ele tem indicação do clareamento, no caso indicação estética, para saber se é realmente esse tratamento que ele precisa, ou se ele precisa de faceta, se ele precisa de lente de contato e tudo mais. E eu preciso saber, o principal é se ele tem saúde bucal para isso. Eu preciso saber se os dentes deles estão saudáveis, se a gengiva dele está saudável, se o clareamento é recomendado para aquela situação que está na boca dele, né? O que eu falo agora de indicação não é pela expectativa dele, é na indicação mesmo do tratamento para saber se aquilo pode ser feito, né? Relacionado à saúde mesmo. Então, vamos exemplificar. Digamos que um paciente entra em contato aqui comigo para a gente poder fazer um clareamento. Como que funciona as etapas? O paciente ele precisa primeiro passar pela consulta e eu consigo explicar para ele como que funciona essa consulta detalhada pelo WhatsApp, passo a passo, inclusive valor da consulta, tá? Então ele agenda a consulta e aí nessa consulta que eu vou fazer é onde que eu vou determinar o plano de tratamento dele, vou examinar de forma completa, ver o que de fato ele precisa, ver principalmente o que ele quer, né? Qual que é a expectativa dele em relação a
a esse tratamento, o branco desse dente, né? Se é um branco lá igual papel, né? Para saber se realmente o clareamento vai atender. Se por acaso esse paciente tiver alguma coisa para tratar antes, a gente vai tratar o que tiver que tratar em relação à saúde, né? Por exemplo, lesão de cárie, problemas da gengiva, como gengivite, periodontite. Então, a gente vai tratar tudo. E aí, depois de tratado, aí a gente vai traçar o plano de tratamento para o clareamento. Para saber qual que vai ser o protocolo, qual que vai ser a concentração do gel, quantas sessões que vai ser, qual que é o tempo que ele vai ficar na cadeira, qual que é o tempo do gel, qual que é o tempo da luz, né? Então, a gente vai determinar todo um tratamento depois que finalizar essa primeira parte, certo? Então, o paciente está com saúde bucal, tem indicação para clareamento, é realmente clareamento, não é lente de contato, não é resina, não é faceta, é realmente clareamento? Então, beleza. Vamos lá traçar o plano de tratamento e vamos iniciar o clareamento. Bom, determinei ali o protocolo para aquele paciente, com intervalo de 7 dias, qual que é a concentração para aquele paciente, como que eu vou ter que fazer, quanto tempo que ele vai ficar, quanto tempo que ele vai ficar com gel, quanto tempo que ele vai ficar com a luz. E aí entra no consultório comigo, o meu tratamento ele é feito com luz violeta. E quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que antes eu era com o pé atrás com essa luz violeta. Ainda que a literatura mostrasse diversos trabalhos científicos de que ela realmente é eficaz. Mas eu ainda tinha um pé atrás achando que era só conversa, né? Até testar, até falar assim, não, vamos ver como que funciona isso aqui e ter resultados incríveis no consultório. De um branco muito bom que eu não tinha somente com gel, né? Tanto é que eu passei a chamar todos os meus pacientes que eu tinha feito clareamento antes para eu poder fazer de novo o tratamento, só que com uso associando a luz violeta. Então, eu tracei tudo, eu vou passar a fazer o tratamento. Indiara, são quantas sessões? Aí é que tá. Não tem número de limite de sessões. Vamos fazer o clareamento aqui, são 3 sessões de consultório e 3 seringas para você usar em casa. Não existe isso comigo, tá? O meu tratamento que eu faço no consultório, ele é individualizado para cada paciente. Então, se aquele paciente vai ter que fazer 4 sessões, que naquelas 4 sessões a gente atingir o branco máximo do dente dele, vão ser as 4 sessões. Se o outro paciente precisar de 10 sessões, vão ser 10 sessões. Então, é individualizado. Quando que eu vou parar? Na hora que eu chegar no branco máximo do dente dele. Que o meu branco é diferente, o seu branco é diferente, daquele paciente tem um branco máximo diferente. Então, a gente vai fazer o tratamento até atingir aquele branco máximo. Tá, e a bendita sensibilidade? Aí é que tá. Quando a gente traça um plano de tratamento pro paciente, no tratamento de clareamento, a gente leva em consideração também o efeito colateral, o principal efeito colateral do clareamento, que é a sensibilidade. Então, no plano de tratamento, a gente leva em consideração isso também para poder controlar esses efeitos. No caso do consultório, uma das coisas que controla e que tem me ajudado muito, não só no clareamento, mas nos outros procedimentos também, é o uso de laser, né? O laser vermelho e o laser infravermelho. Que não tem nada a ver com clareamento a laser, tá, gente? Clareamento a laser nem existe. Isso foi um termo que utilizavam lá atrás, eu acredito que até por marketing. Mas o laser mesmo que a gente usa no consultório, tanto o vermelho quanto o infravermelho, é para poder tratar a sensibilidade, minimizar a sensibilidade. E aí tem diversas funções para outras coisas no consultório também. Então, geralmente, o paciente ele vai a cada 7 dias, né? Se o protocolo dele for de 7 dias, faz a sessão no consultório ali, com o gel específico para ele, com o tempo específico, tanto de luz quanto de gel, ou luz e gel juntos, né? Tem o protocolo específico também da laser terapia para a gente poder minimizar o desconforto, minimizar a sensibilidade. E o que eu tenho percebido no consultório é que a sensibilidade, ela tá reduzindo muito, 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 muito. Tem alguns pacientes que chegaram a 0, coisa também que eu não acreditava, mas tem alguns pacientes que relataram para mim que não sentiram absolutamente nada. Outros relataram desconforto muito pequeno, né? Algumas horas ali depois da sessão de clareamento, mas nada se compara aos tratamentos que eu fazia antes, que eu não tinha nem laser e nem a luz, né? Os pacientes reclamavam bastante. E aí é isso, vai ficar fazendo essas sessões até eu chegar ao branco máximo. Mas como uma das formas a gente mostrar pro paciente se o dente tá clareando ou não é tirando foto, né? Mas eu tiro foto do iPhone. E uma coisa que o iPhone faz, quem já teve Samsung, quem já teve um outro telefone aí,
e que tem um iPhone também, uma coisa que o iPhone faz é deixar as fotos mais quentes, mais amarelas, né? Se você tiver 2 telefones, um iPhone e um Samsung, por exemplo, faça o teste que você vai ver que o iPhone ele deixa as fotos mais amareladas, mais quentes. Uma outra coisa, então, aí já vai me dar um resultado falso na foto, né? Porque vai deixar meu dente mais amarelo. Uma outra coisa também que vai mascarar essas fotos é a questão da luz. Então, o paciente, ele foi no meu consultório, por exemplo, hoje, 9 horas da manhã, e que tava um sol rachando. Meu consultório tem janela. Tava um sol rachando. Então, a luz do consultório vai ser um dia. Na semana que vem, que ele vai fazer uma segunda sessão e eu vou tirar uma foto, já vai estar um tempo mais nublado. Então, a luz do meu consultório vai mudar, né? Então, a foto também ela vai ficar diferente. Não vai ter a mesma luz, então a gente não consegue comparar muito. Às vezes dá certo, né, de eu conseguir tirar uma foto e ver realmente que tem resultado. Eu já tirei fotos antes que fica parecendo que o antes é o depois, né? Que o depois ficou mais amarelo, mas é por conta da foto. Então a foto eu não garanto muito, eu tiro pra eu ver se eu consigo ter algum resultado, até pra poder postar aqui pra vocês, pra eu mostrar pros pacientes. Mas o que eu mostro de fato pro paciente que clareou, porque com o tempo ele vai acostumando com a cor do dente e não vê que tá clareando mais. Então, no consultório eu utilizo a escala de cor. Então, antes de fazer o clareamento, a gente faz a tomada de cor, registra qual que é a cor daquele dente. A1, A2, A3, cada escala tem uma cor, né, de um dente lá. A gente registra isso no prontuário. E aí, depois que termina o clareamento, né, ou que tá quase finalizando, às vezes o paciente tá com dúvida de que clareou, aí eu já volto lá naquela cor que a gente registrou lá no início e coloco o próximo ao dente do paciente. Aí ele consegue ver, caramba, clareou mesmo, né? Que ele falava, e tem alguns que ainda falam assim, você tem certeza que meu dente era dessa cor? Eu falo, tenho. E geralmente eu mostro pro paciente também no dia que a gente tá fazendo a tomada, pra parecer que eu não tô enganando o paciente, né? E aí é isso. Então o tratamento ele é feito exclusivo para o paciente, independente de sessões, até atingir o branco máximo do dente dele. E questões de valores, Indiara. E aí o tratamento vai ser específico para o paciente também, mas ele vai pagar um valor fixo, né? Às vezes tem variação de valor para um paciente ou outro, porque depende do caso, mas ele vai pagar um valor fixo do tratamento, né? Ele não vai ficar pagando o número de sessões, achei que não tá claro, quero fazer outra sessão. Não, é o tratamento completo.